Amados irmãos, amadas irmãs, paz e bem. É uma alegria imensa estarmos aqui mais uma vez para aprofundarmos e conhecermos as riquezas da fé católica. Como a gente aí vem fazendo um percurso a respeito da nossa profissão de fé, das nossas verdades de fé, o nosso credo, o creio. Hoje nós vamos falar no nosso artigo 8º, que diz para nós: creio no Espírito Santo, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. João 14, 26. Depois de professarmos a fé no Deus Pai, Criador de todas as coisas, e no Deus Filho, o próprio Deus encarnado, vindo até nós para instaurar e nos apresentar o projeto do Pai para a sua criação. Também professamos em nossa fé no Deus Espírito Santo. Aqui contemplamos, admiramos e adoramos a presença do mistério trinitário. 3 pessoas unidas, formando a comunhão e a unidade trinitária. Por isso, a fé no Espírito Santo está ligada à fé da Trindade, que desde sempre vivifica a obra salvadora e redentora do Criador. Mas quem é de fato o Espírito Santo? Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É distinto do Pai e do Filho. É individualidade, personalidade única na própria natureza de Deus. Pessoa da Trindade, divina, comunhão pessoal de amor entre o Pai e o Filho. Ele é o autor e o sujeito da fé cristã. Ninguém pode dizer Senhor é Jesus, a não ser no Espírito Santo. Crer no Espírito Santo é professar e confessar com a mente, com o coração e a vida que Ele é uma das pessoas da Santíssima Trindade e que é consubstancial ao Pai e ao Filho, isto é, que tem a mesma essência, a mesma natureza e a mesma substância do Pai e do Filho. Por isso é também adorado, glorificado como ambos. Jesus Cristo é o Filho do Pai. O Pai o gerou. E o Espírito Santo, de onde que vem? Ele não é gerado pelo Pai como Filho, muito embora provenha de ambos. A Igreja, ao longo da tradição, afirmou que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, isto é, provém, brota, procede do Pai e do Filho simultaneamente. O Pai não procede de ninguém. O Filho procede só do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Este é o grande mistério que se pode compreender somente pela fé. O Espírito Santo é o nexo de amor do Pai e do Filho. No Antigo Testamento, o Espírito é a força pela qual Deus intervém no mundo, na vida da humanidade, que pertence indistintamente a Deus, com a sua boca, mão, etc. Não era compreendido como uma substância, ou muito menos
como uma pessoa divina, como hoje compreendemos, mas apenas como uma força pela qual Deus intervinha na história humana, dando uma missão àqueles que o recebessem. Já no Novo Testamento, traz uma nova conceituação e compreensão do que vem a ser o Espírito e a sua respectiva ação no mundo, na humanidade e na Igreja. É uma realidade espiritual e celestial, plenamente manifestada. O termo grego empregado para designar o Espírito é pneuma, que é expresso nas diversas figuras como sopro, vento, hálito, suspiro, ânimo, princípio vital, alma, entre outras. Percebe-se que a compreensão do Espírito Santo do Antigo para o Novo evoluiu muito, desaparecendo quase que por completo a noção de materialidade. Os evangelhos sinóticos, isto é, Marcos, Mateus e Lucas, e o Atos dos Apóstolos, valorizam a dimensão carismática do Espírito. A nova aliança é caracterizada pela revelação do Espírito Santo, identificando no relato do batismo de Jesus. A partir da manifestação do Espírito, Jesus realiza sinais, milagres e promete, ao que pedir, receber o mesmo Espírito. João apresenta o Espírito Santo como pessoa. Ele vem e permanece com os apóstolos. E rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. João 14,16. O termo Paráclito quer dizer defensor, protetor ou advogado. O Espírito acaba assumindo a causa do povo de Deus, dando aos discípulos força, ânimo, alegria, esperança, otimismo, unidade e dinamicidade. Em Atos dos Apóstolos, o denominado Evangelho do Espírito Santo, por conta da enormidade de manifestações presente, encontramos o relato compreendido como o momento do nascimento da Igreja, o episódio de Pentecostes, Atos 2, que cria uma nova dinâmica na vida na qual os primeiros cristãos se fortalecem, crescem e partilham a riqueza da ação do Espírito na vida de cada um e torna-se uma só alma e um só coração. Nas cartas paulinas, o Espírito Santo assume a figura distinta do Pai e do Filho e age ao ser humano, transformando-o interiormente a partir da graça concedida. Paulo vê no Espírito Santo a força que move o agir cristão em direção à prática do bem, gerando o amor pleno, o amor ágape, aquele amor sem limite, sem troca, sem barganha. É o Espírito que nos faz ser filhos, porque sois filhos de Deus, enviados pelo Espírito do Deus Filho ao nosso coração, chamando Abba, Pai. Também o Espírito que garante a unidade do corpo místico de Cristo, a Igreja. No Novo Testamento, o Espírito Santo é compreendido como um dom de Deus que move a espiritualidade do povo. Essa espiritualidade tem um ponto central na ressurreição de Jesus. Depois da ressurreição, Jesus envia o Espírito a todos,
com a graça que conduz à plenitude de Deus. Cabe ressaltar que, nos relatos bíblicos do Novo Testamento, o Espírito revela-se pela experiência que poderá ser individual ou comunitária. Porém, a vivência do Espírito é sempre comunitária. Aqui se resgata a própria compreensão da Trindade, com uma comunidade perfeita. Os escritos bíblicos, particularmente o Novo Testamento, apresenta as diversas nomenclaturas dadas ao Espírito Santo. Todas elas demonstram um pouco o que vem a ser o Espírito, porém, nenhuma delas esgota a ação ou a compreensão do que seja de fato o Espírito Santo. Dentre tantas, destacamos Consolador, Conselheiro, Paráclito, Advogado, Ajudador, Selo, Garantia, Guia, Intercessor, Revelador, Espírito da Verdade, Espírito de Vida, Mestre, Testemunha, Espírito de Deus e por aí vai. No que se refere à história da Igreja, o Concílio de Constantinopla, realizado no ano de 381, no qual se originou o credo niceno-constantinopolitano, desenvolveu uma explicação sobre a crença no Espírito Santo, quando se mencionava a origem do Espírito Santo. Afirmava-se apenas que procedia do Pai. No século VII, a Igreja Romana acrescentou a expressão latina filioque, que significa e do Filho, afirmando que o Espírito Santo procede do Pai e também do Filho. O Concílio Vaticano II, no decreto Ad Gentes, expressa logo no seu início que a Igreja peregrina nesta terra é, por sua natureza, missionária, pois ela se origina da missão do Filho e do Espírito Santo. O Espírito continua atuando na vida e na missão da Igreja. É Ele quem orienta a todos na observância dos mandamentos divinos. E por meio da Igreja, chama todos as pessoas à salvação. Podemos afirmar que o próprio Deus se auto-envia pela missão do Filho e do Espírito, pois o Pai se revela como amor, bondade e misericórdia. O Catecismo da Igreja Católica afirma que o Espírito Santo está presente nas Escrituras, na tradição e no magistério, como nós temos falado, os nossos 3 pilares: magistério, tradição e escritura. Também na liturgia sacramental, na oração, nos carismas e ministérios, os sinais da vida apostólica e missionária, nos testemunhos dos santos. É o Espírito o responsável pela anunciação e encarnação de Jesus em Maria. É Ele quem unge Jesus como o Cristo, o responsável pela ressurreição, glória de Jesus, bem como pelo nascimento da Igreja em Pentecostes. Ele é autor e Senhor de todos os dons. É Ele quem anima e santifica toda a Igreja. É Ele o sacramento de comunhão da Santíssima Trindade e de toda a humanidade. Enfim, a missão de Cristo e do Espírito continua presente em cada fiel cristão, sobretudo no catequista, que tem como desafio a missão mistagógica
de evangelizar, isto é, educar na fé e tomar pela mão cada irmão, levando-o ao encontro de Jesus, Mestre e Senhor, por meio da graça santificadora do Espírito Santo, recebido no dia do batismo, confirmado pela ação do Santo Crisma, o catequista torna-se ungido, capacitado a enviar para a missão a serviço de Deus. A Igreja e do seu povo querido é o Espírito que conduz, santifica e transforma cada ato e cada gesto do catequista, fazendo dele o sinal visível, o portador do amor misericordioso da Santíssima Trindade, e transformando cada gesto de solidariedade, respeito e evangelização e participação, realização do amor generoso, esperançoso e santificante da graça imensurável do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo é o nexo de amor entre o Pai e o Filho. Esse mesmo nexo de amor entre o Pai e o Filho é aquele que vai até você e te convida a cada dia aprofundarmos mais, porque ninguém ama aquilo que não conhece. E por intercessão de Nossa Senhora do Sorriso, desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.